E nosso estudo de hoje é a lição 56 do livro Encontro Marcado e tem por título Na Cura da Obsessão. Sofreste processo obsessivo que te ameaçava a segurança mental. No entanto, recolheste a tempo o socorro espírita que te arrancou da hipnose das trevas. Ainda assim, ao modo de enfermo em laboriosa restauração, não prescindes de constante apoio fraterno. De quando em quando o pensamento se te obscurece sob o jugo de emoções contraditórias, qual se te expusesses a rajadas de aflição e medo, a te esfoguear a cabeça e enregelar o coração. E nas horas de crise, quando a influência de seres conturbados te alcança o psiquismo, experimentas o pavor do náufrago, semi-salvo, quase em terra firme, que a maré grossa tenta arrastar novamente ao fundo. É natural que esperes auxílio, mas é necessário igualmente que te auxilies. Refaze as forças físicas sob a inspiração da ciência curativa que a providência divina te assegura na terra, mas satisfaze também a medicação da alma através de leituras edificantes em cujos textos a doutrina espírita te ajude a retomar o controle de espírito, promovendo o governo da casa íntima. Cultiva a oração, sem esquecer o trabalho sadio que te valorize o tempo e a presença, angariando, sobretudo, alguma atividade beneficente que te faça mais útil à felicidade do próximo, em necessidades talvez maiores que as tuas. Reage contra quaisquer impressões de mágoa ou ressentimento, evita, tanto quanto possível, as circunstâncias em que a tua posição de convalescente seja suscetível de queda, e guarda-te no convívio de irmãos cujos laços de entendimento e de afinidade te garantam o equilíbrio que ainda não pudeste de todo recuperar. Rogas o concurso de benfeitores desencarnados através de médios amigos e de certo receberás semelhante auxílio. No entanto, é imprescindível que te decidas a aproveitá-lo. Meditemos no esforço generoso daqueles que nos amparam e saibamos colaborar com eles a benefício nosso. O enfermo mais ricamente assistido deve cooperar com o médico que o atende para que se possa curar. Emmanuel hoje traz lições valiosas para quem está passando por processo obsessivo e que a grande maioria de nós, a gente passa por esses processos o tempo todo, desde aquela tenacidade do espírito em querer nos influenciar de maneira negativa, que é o que a gente chama de obsessão simples, até os casos mais complexos de subjugação ou de fascinação, em que a gente vai encontrar um processo mais doloroso e mais completo até de dominação nossa, e a gente vai entender o seguinte, principalmente nos processos de subjugação, a espiritualidade ela é unânime, tanto nos livros, né, como nos casos concretos que a gente conhece, em afirmar que aquela pessoa que está sendo a vítima de hoje foi o verdugo do passado. Então, quando a gente vê esses casos, principalmente de subjugação física, essa subjugação física ela está sendo exercitada por alguém que sofreu muito por conta de atitudes nossas do passado e que agora, pelo fato da gente não ter tido ainda relâmpagos de arrependimento, a gente fez e acha que aquilo é o certo e que se tiver que fazer de novo, a gente faz. Não está aprendendo pelo amor, a gente acaba aprendendo pela dor, tendo esse contato com esses espíritos. Então, qual é o conselho que o Emmanuel hoje ele dá para a gente? Ele usa até uma linguagem bastante interessante da gente analisar, porque ele vem falar, algumas vezes a gente está ainda naquela situação de quem está perto do mar, mas de repente os pensamentos começam a alcançar de novo, como se quisesse levar a gente para o fundo, de novo, para a sensação de náufrago de novo, né? Algumas vezes a gente passa por um processo de subjugação e a gente simplesmente despreza, a gente não sabe por quê, a gente não lembra o que a gente fez no passado, por que a gente está passando por aquele processo. Mas é um processo que de repente toma o teu livre-arbítrio e você começa a fazer coisas que você não queria fazer contra a sua vontade. E o princípio, para a gente entender, né,
se eu estiver recebendo alguma influência espiritual, principalmente ao ponto de paralisar a minha vontade, porque o que acontece no caso de subjugação e de fascinação, a gente não vê, mas é uma espécie de fluido que vai sendo jogado em cima da gente. A gente consegue ver a fumaça, a gente consegue ver a neblina, mas esse tipo de fluido nossos olhos não conseguem ver. Então é um tipo de fluido que jogam aqui em cima da gente, que vai dominando a gente, tirando da gente aquela capacidade de discernir até os próprios movimentos. Então, no livro dos médiuns, a gente vai encontrar que pode ter intervenção de terceiros, sim, de duas maneiras. Ou através do magnetismo da pessoa, a pessoa procurar fazer a limpeza, mentalizar a limpeza desses fluidos, ou se a pessoa tiver autoridade moral, como aconteceu no caso do Cristo, o Cristo com uma simples palavra ali, a força da palavra dele já afastava aquele espírito que estava tiranizando aquela pessoa naquele momento. Mas a gente vai pensar no seguinte, e a gente, o que a gente tem que fazer também? E ele fala, já que eu não sei qual é a causa, e para isso está acontecendo comigo, é porque eu ainda não descobri qual é o lado moral que tá me provocando isso. Primeira coisa que ele faz aqui, vamos para os segredos. Ele fala o seguinte, leitura edificante em textos da doutrina espírita que te ajude a retomar o controle do espírito. Eu estou fazendo essa leitura, no mínimo uma leitura por dia, essa aqui agora do Emmanuel. Essa leitura edificante diária, ela vai me ajudando o tempo todo a olhar para mim e ver o que eu posso estar fazendo para melhorar. Em seguida ele fala oração, fazer a oração, mas a oração sem esquecer o trabalho sadio que te valorize o tempo e a presença. Então vamos lá, segundo ponto, eu vou fazer a oração e vou procurar um trabalho que seja sadio, porque eu preciso ocupar a minha mente, porque a mente vazia é a oficina do obsessor aí, né? Então o que acontece? Depois que eu procuro esse trabalho, leitura edificante, oração e esse trabalho edificante, eu vou, em primeiro lugar, pelo trabalho edificante, angariar novas amizades no plano espiritual. É isso que acontece na prática. Você começa a ajudar uma determinada pessoa e aquela pessoa tem espíritos que se preocupam por ela. Quando vê que você está ajudando, eles também aos poucos se juntam a gente e começam a nos ajudar também nas nossas lutas. Tá, esse é o primeiro ponto, mas ainda não resolveu o problema moral. O problema moral ele vai sendo apresentado para a gente conforme essas leituras edificantes forem sendo feitas, porque a gente vai fazer a leitura num ponto, no outro, mas vai ter um que vai chamar muito a atenção, porque quando a gente parar para ler aquele texto, o nosso anjo da guarda que está aqui do nosso lado o tempo todo procurando nos ajudar, vai apontar. É aí que a gente precisa mudar. E aí você descobre qual é o ponto moral que provavelmente você ofendeu o espírito no passado e que você precisa mudar o seu comportamento a partir de agora. Então é um trabalho que assim, eu preciso estar em contato com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita o tempo todo, porque vai chegar um momento que eu vou identificar em mim aonde eu estou desafinado com a lei de Deus e a partir desse momento de identificar eu vou promover uma reforma íntima, em primeiro lugar, parando com aquele comportamento. E, em segundo lugar, procurando reparar o mal que eu já fiz no passado. Aí eu começo a entrar no processo que a gente chama de desobsessão. Mas vocês percebam que, enquanto a gente está vendo aqui em palavras muito simples, para muitos de nós, é difícil, sim, a gente conseguir identificar isso tudo. Depois, no final, o Emmanuel fala para a gente, rogas o concurso de benfeitores, né? Desencarnados, tudo bem, mas é imprescindível que decidas a aproveitá-lo, porque vamos colocar aqui uma coisa, às vezes o pessoal vai fazer um trabalho de desobsessão, procura uma casa espírita que faça esse tipo de trabalho, coloca o nomezinho lá, e aí você vai conversar com o espírito, e o que está acontecendo, e o espírito descobre que ele estava equivocado e se afasta. Mas você continua fazendo a mesma coisa, você vai atrair outros espíritos para você. O problema maior na desobsessão é a doutrinação e mudança de comportamento do próprio médium. E é aí que deve ser atacado o problema.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.